Quando os dias difíceis chegam, somos desafiados em nossas emoções, pensamentos e ações. Nessas horas, buscamos não apenas soluções práticas, mas também uma fonte de sabedoria e conforto que vá além do imediato. A Bíblia, com sua profundidade espiritual e conselhos atemporais, oferece uma luz orientadora para esses momentos de provação. É como se suas páginas contivessem um tesouro de sabedoria transmitido ao longo de séculos, para nos guiar nos dias difíceis. Nesses momentos, é natural que nossas emoções estejam à flor da pele. Podemos sentir medo, ansiedade, tristeza ou até mesmo desespero. Mas, calma, nessas horas, é importante lembrar que a fé nos oferece uma âncora, um ponto de apoio sólido mesmo em meio às tempestades da vida. A Bíblia nos ensina a cultivar uma fé inabalável, não apenas como uma crença vaga, mas como uma confiança profunda na presença e no cuidado constante de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje separei para você 10 conselhos preciosos extraídos das Escrituras Sagradas, conselhos que transcendem épocas e culturas, oferecendo orientação e esperança para enfrentar os dias difíceis. Esses conselhos não são apenas palavras, são princípios que podem transformar nossa perspectiva e fortalecer nossa jornada, não importa quão árdua ela possa parecer. Vamos ouvir esses conselhos e permitir que eles nos inspirem e guiem em nossas caminhadas pela vida. Mas antes, só peço para você contribuir com seu like, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas palavras. Deixe e declare também nos comentários a seguinte frase: vencerei os dias difíceis em nome de Jesus. E se caso você ainda não for inscrito no canal, te convido a fazer parte dessa abençoada comunidade, em que o objetivo central é proclamar o nome de Jesus Cristo e abençoar as vidas das pessoas. Vamos lá então para o nosso precioso primeiro conselho. 1. Fé inabalável. Manter uma fé inabalável não significa ignorar as dificuldades, mas sim enfrentá-las com a convicção de que Deus está ao nosso lado. Isaías capítulo 41 e versículo 10 nos lembra: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essas palavras nos convidam a confiar na presença constante e no poder transformador de Deus, mesmo quando tudo parece desafiador. Essa palavra nos dá coragem para seguir em frente, mesmo nos momentos mais escuros, sabendo que não estamos sozinhos. Quando enfrentamos situações difíceis, como problemas financeiros, doenças ou perdas pessoais, a fé em Cristo nos sustenta. O Salmo 23, versículo 4, nos revela que mesmo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa confiança na presença de Deus nos fortalece para enfrentar até mesmo os momentos mais sombrios com coragem e esperança. Mesmo que as tormentas da vida nos cercam, a fé inabalável nos traz uma paz que transcende entendimento. Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 até o 7, nos encoraja a não andar ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz nos sustenta e nos orienta mesmo nos momentos mais turbulentos. A prática da fé também nos torna resilientes diante das provações. Tiago, capítulo 1, versos 2 ao 4 nos lembra: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Assim, cada desafio que enfrentamos se torna uma oportunidade de fortalecer nossa fé e nossa confiança em Deus. Podemos encontrar exemplos inspiradores de fé inabalável ao nosso redor, como o cuidado amoroso de pais que enfrentam dificuldades financeiras para garantir o bem-estar de seus filhos, ou a determinação de pessoas que superam doenças graves com esperança e coragem. Esses testemunhos vivos nos lembram que a fé não é apenas uma teoria, mas uma força poderosa que transforma vidas. A Bíblia está repleta de promessas de Deus que fortalecem nossa fé. Um exemplo é Jeremias capítulo 29, versículo 11.
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa nos lembra que, mesmo em meio às adversidades, Deus tem um plano de esperança e prosperidade para nós, quando esses princípios bíblicos não ficam apenas em palavras em nossa vida diária, mas que possamos colocar eles em prática, cultivando uma fé inabalável que nos sustenta, inspira e fortalece, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. 2. Oração constante. A prática da oração diariamente é um dos pilares da vida espiritual e da fortaleza emocional. A Bíblia nos incentiva a buscar a Deus em oração em todos os momentos, não apenas em situações difíceis, mas também nas alegrias e nas rotinas do dia a dia. Isso fortalece muito nosso relacionamento com Deus, além de conhecermos melhor Ele e seus planos para nós. A oração constante nos mantém em comunhão contínua com Deus. 1 Tessalonicenses 5, verso 17, nos exorta a orar sem cessar, o que significa manter uma atitude de diálogo constante com Deus em todas as circunstâncias. Essa prática nos leva a reconhecer sua presença em cada momento de nossa vida e a buscar sua orientação e consolo em todos os momentos. Quando orarmos diariamente, demonstramos nossa confiança e dependência em Deus. Essa confiança nos capacita a enfrentar desafios com serenidade, sabendo que Deus está no controle. A oração fortalece nossa vida espiritual. Efésios 6, versículo 18, nos encoraja a orar em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa prática nos ajuda a crescer em intimidade com Deus, a discernir sua vontade e a fortalecer nossa fé para resistir às adversidades. A oração constante também é uma expressão de gratidão e louvor a Deus. Filipenses 4, verso 6, nos instrui a apresentar nossos pedidos a Deus com ações de graças. Ao reconhecermos suas bênçãos e bondades em nossa vida, nossa fé é fortalecida e nossa confiança nele cresce ainda mais. Jesus Cristo é um exemplo de oração constante. Lucas 5, versículo 16, relata que ele, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Seguir seu exemplo nos inspira a buscar momentos de comunhão e oração em nossa própria vida, encontrando força, direção e consolo na presença de Deus. Quando nos dedicamos e buscamos uma vida de oração constante, experimentamos a presença transformadora de Deus e compreendemos a boa, perfeita e vontade de Deus, além de nos fortalecermos para lidar com os momentos difíceis, tendo a certeza que nosso Deus e Criador está ao nosso lado, segurando a nossa mão. 3. Persistência na esperança. A persistência na esperança é uma qualidade fundamental para enfrentar os dias difíceis com coragem e determinação. Ela envolve manter a fé e a confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Um exemplo inspirador de persistência na esperança na Bíblia é a história de José, filho de Jacó, narrada no livro de Gênesis. José enfrentou inúmeras adversidades ao longo de sua vida. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, injustamente acusado e preso no Egito, e passou por diversas provações. No entanto, mesmo diante de todas essas dificuldades, José nunca perdeu a esperança em Deus e em seus planos para sua vida. A persistência na esperança de José pode ser observada em vários momentos de sua jornada. Primeiro, fé em meio à adversidade. Mesmo quando foi vendido como escravo e separado de sua família, José manteve sua fé em Deus. Ele confiou que Deus estava no controle, mesmo nas situações mais difíceis. Segundo, integridade e fidelidade. Mesmo sendo tentado e enfrentando injustiças, José permaneceu íntegro e fiel a Deus. Sua confiança na justiça divina o sustentou em meio às provações. Terceiro, interpretação dos sonhos. A habilidade de José em interpretar sonhos foi um dom dado por Deus. Mesmo na prisão, ele continuou a confiar em Deus e usou seus dons para ajudar os outros, como no caso da interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. Quarto, elevação e restauração. No final da história, José foi elevado a uma posição de grande autoridade no Egito, tornando-se uma figura importante na história da salvação de seu povo. Sua persistência na esperança e sua confiança em Deus foram recompensadas com restauração e bênçãos abundantes. A história de José
nos ensina a importância de persistir na esperança, mesmo quando enfrentamos tempos difíceis. Ela nos lembra que Deus é fiel e que Ele tem um propósito para cada situação que enfrentamos. Ao mantermos nossa fé e confiança em Deus, podemos superar desafios e ver seus planos se realizarem em nossas vidas, assim como aconteceu com José. 4. Amor ao próximo. Praticar o amor ao próximo é uma expressão fundamental da fé cristã e uma virtude essencial para enfrentar os dias difíceis com compaixão e solidariedade. O apóstolo João nos lembra em sua carta que o amor ao próximo é uma marca distintiva dos seguidores de Cristo. Em 1 João 4, versos 7 ao 8, lemos: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse versículo nos ensina que o amor ao próximo não é apenas uma virtude moral, mas uma expressão do próprio caráter de Deus, que é amor. O amor ao próximo vai além das fronteiras de raça, religião ou nacionalidade. Ele nos chama a tratar todos os seres humanos com bondade, compaixão e respeito, independentemente de suas diferenças. Isso significa oferecer apoio, consolo e ajuda prática aos que estão ao nosso redor, especialmente àqueles que estão passando por momentos difíceis. Praticar esse amor envolve cultivar empatia e compaixão pelos outros. Isso significa não apenas olhar para as necessidades materiais das pessoas, mas também entender suas dores, lutas e desafios emocionais. Quando nos colocamos no lugar do próximo, somos motivados a agir com gentileza e generosidade. O amor ao próximo se manifesta em ações concretas. Isso pode incluir ajudar um vizinho em dificuldades, oferecer palavras de encorajamento a um amigo que está sofrendo, doar para causas sociais que promovem o bem-estar dos necessitados e estar presente para aqueles que precisam de apoio emocional. Esse amor não apenas beneficia aqueles que recebem, mas também transforma o coração daqueles que praticam o amor. Ele promove a união, a harmonia e a construção de comunidades mais solidárias e compassivas. Quando praticamos o amor ao próximo em nossas vidas diárias, contribuímos para a construção de um mundo mais humano, onde a empatia, a compaixão e a bondade são os alicerces de nossas relações. 5. Perdão e compaixão. Cultivar o perdão e a compaixão é uma jornada de cura interior e um reflexo da graça divina em nossas vidas. A passagem em Colossenses 3, versículo 13 nos lembra: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse versículo dá importância a esse princípio e de como ele pode impactar positivamente nossos relacionamentos e nossa própria paz interior. Perdoar não significa ignorar ou minimizar a dor que fomos causados por outras pessoas. Significa escolher libertar-se do ressentimento, da raiva e do desejo de vingança, buscando a cura interior e a reconciliação. Ao perdoar, não estamos justificando o erro do outro, mas sim optando por não deixar que ele continue a nos ferir emocionalmente. A compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo suas fraquezas, dores e desafios. Ela nos ajuda a enxergar a humanidade com um olhar mais amoroso e compassivo, o que facilita o processo de perdão. Quando cultivamos a compaixão, somos capazes de ver além dos erros alheios e nos conectarmos em um nível mais profundo com a essência bondosa de cada pessoa. O perdão e a compaixão são fundamentais na fé cristã, pois refletem a própria natureza de Deus. Ele nos perdoa infinitamente e nos mostra compaixão, mesmo quando não merecemos. Esse amor incondicional de Deus nos inspira a perdoar e a demonstrar compaixão aos outros, seguindo seu exemplo de generosidade e misericórdia. Cultivar o perdão e a compaixão traz benefícios significativos para a nossa vida emocional e espiritual. Isso inclui a redução do estresse e da ansiedade, o fortalecimento dos relacionamentos, a promoção da paz interior e a capacidade de viver em harmonia com os outros. Perdoar e cultivar compaixão não é algo que acontece instantaneamente. É um processo gradual que envolve reflexão, aceitação, empatia e muitas vezes busca por ajuda profissional ou espiritual.
É importante lembrar que cada passo dado em direção ao perdão e à compaixão é uma vitória em nossa jornada de crescimento pessoal e espiritual. Quando buscamos o perdão e a compaixão em nossas vidas, não apenas experimentamos uma maior paz interior, mas também contribuímos para um mundo mais compassivo, onde a reconciliação e o amor são os alicerces das relações humanas. 6. Força na adversidade. Encontrar força na adversidade é um dos grandes desafios da vida, mas também uma fonte de crescimento e fortalecimento interior. A passagem em Romanos 5, versos 3 a 5 nos encoraja. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra nos faz enxergar nossos desafios como oportunidades para desenvolvermos perseverança, caráter e esperança. A vida está repleta de desafios e dificuldades que podem nos abalar emocional, física e espiritualmente. Essas adversidades podem se manifestar de diversas formas, como perdas, doenças, conflitos pessoais ou profissionais, entre outras situações que testam nossa resiliência. As adversidades também são oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Ao enfrentarmos dificuldades, desenvolvemos novas habilidades, adquirimos sabedoria e ampliamos nossa visão de mundo. Nesse processo, somos moldados e refinados, tornando-nos pessoas mais maduras e resilientes. A fé desempenha um papel crucial em encontrar força na adversidade. Crer que Deus está conosco durante os momentos difíceis nos dá a esperança e a certeza de que não estamos sozinhos. Essa fé nos sustenta e nos fortalece, mesmo quando tudo parece desafiador. Encontrar força na adversidade não apenas beneficia a nós mesmos, mas também inspira e encoraja os outros. Quando enfrentamos nossos desafios com coragem e fé, nosso testemunho de superação pode ser uma luz para aqueles que estão passando por dificuldades semelhantes. Quando enfrentamos as adversidades da vida com determinação, fé e esperança, descobrimos nossa própria força interior e a presença constante de Deus, que nos capacita a superar qualquer obstáculo que surja em nosso caminho. 7. Humildade e gratidão. Cultivar a humildade e a gratidão é uma prática transformadora que nos ajuda a reconhecer a bondade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. A passagem em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, nos lembra da importância de sermos gratos em todas as circunstâncias, reconhecendo que tudo o que temos é um presente de Deus. A humildade não é apenas uma postura externa, mas uma atitude de coração que reconhece nossa dependência de Deus e nossa limitação como seres humanos. Ela nos mantém centrados em Deus e nos ajuda a evitar a arrogância e o orgulho que podem surgir quando nos sentimos autossuficientes. A gratidão não é apenas uma emoção momentânea, mas um estilo de vida que valoriza e reconhece as bênçãos que recebemos diariamente. Ela nos lembra de sermos conscientes e apreciativos por tudo o que temos, desde as pequenas coisas até as grandes conquistas. 1 Tessalonicenses 5, verso 18, nos ensina a dar graças em todas as circunstâncias. Isso significa reconhecer que tudo o que temos, seja material, emocional ou espiritual, vem da generosidade e providência de Deus. Quando cultivamos a humildade, compreendemos que não somos os donos de nossas vidas, mas sim administradores das bênçãos que Deus nos confia. A prática da gratidão tem um efeito transformador em nossas vidas. Ela nos ajuda a manter uma atitude positiva, mesmo diante das dificuldades. Fortalece nossos relacionamentos ao expressarmos apreço pelas pessoas ao nosso redor e nos ajuda a desenvolver uma perspectiva mais ampla e compassiva da vida. A humildade e a gratidão são virtudes que se complementam. A humildade nos mantém abertos para receber as bênçãos de Deus sem nos sentirmos merecedores, enquanto a gratidão nos lembra de expressar nossa apreciação e reconhecimento pelas maravilhas que Deus realiza em nossas vidas. Que a humildade e a gratidão possam fazer parte de nossa vida espiritual, para experimentarmos uma transformação interior que nos aproxima de Deus e nos torna mais conscientes e compassivos em relação a nós e outros e ao mundo ao nosso redor.
8. Paciência e resiliência. Desenvolver paciência e resiliência é fundamental para enfrentar os dias difíceis com sabedoria e equilíbrio. A passagem em Tiago capítulo 1, versos 2 ao 4, nos convida a considerar as adversidades como oportunidades de crescimento espiritual e fortalecimento interior. A paciência não é apenas esperar passivamente que as dificuldades desapareçam, mas sim manter a calma e a confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos obstáculos. Ela nos ensina a aceitar os tempos de espera e incerteza com serenidade, sabendo que tudo acontece de acordo com o plano divino. A resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente de adversidades e desafios, mantendo a força interior e a determinação. Ela nos ajuda a aprender com as experiências difíceis, a encontrar soluções criativas e a seguir em frente com coragem e esperança. Tiago capítulo 1, versos 2 ao 4, nos lembra que devemos considerar as provações como motivo de alegria, pois elas produzem perseverança e nos tornam completos e íntegros. Isso significa confiar que Deus tem um propósito maior em cada desafio que enfrentamos, mesmo que não compreendamos completamente seus desígnios no momento. As dificuldades da vida podem ser valiosas lições de aprendizado. Elas nos ensinam a ser mais pacientes, a desenvolver empatia pelos outros que também sofrem e a fortalecer nossa fé e confiança em Deus. Cada desafio superado nos torna mais resilientes e preparados para enfrentar novos obstáculos. Desenvolver paciência e resiliência não significa passividade diante das adversidades. Significa encontrar um equilíbrio saudável entre aceitar as circunstâncias que não podemos mudar e agir de forma proativa para superar os desafios que estão ao nosso alcance. Isso envolve confiar em Deus para nos guiar e nos fortalecer durante todo o processo. Que possamos aprender a navegar pelas tempestades da vida com serenidade e confiança, reconhecendo que Deus está conosco em todos os momentos, capacitando-nos a vencer os dias difíceis e a crescer espiritualmente, mesmo nas situações mais desafiadoras. 9. Confiança na providência. Confiança na providência divina é um alicerce sólido para enfrentar os desafios da vida com esperança e determinação. Filipenses 4, versículo 19, nos assegura que Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Essa promessa nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas e que podemos confiar em Deus para nos sustentar em todas as áreas de nossa vida, seja material, emocional ou espiritual. Confiar na providência divina envolve também um espírito de desprendimento e entrega. Significa reconhecer que nossa segurança não está nas riquezas materiais ou nas circunstâncias externas, mas sim na fidelidade e no cuidado de Deus por nós. Isso nos liberta da ansiedade e do medo do futuro, permitindo-nos viver com mais serenidade e confiança. Ao longo de nossas vidas, podemos testemunhar as muitas formas como Deus tem nos suprido e cuidado de nós. Seja através de oportunidades providenciais, ajuda inesperada de outras pessoas, ou simplesmente pela paz e conforto que Ele nos concede em meio às dificuldades, essas experiências fortalecem nossa fé na providência divina. A confiança na providência de Deus não significa a ausência de desafios, mas sim uma certeza de que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos confiar que Deus é capaz de transformar situações adversas em oportunidades de crescimento e bênçãos inesperadas. A confiança na providência divina nos leva a uma postura de gratidão e louvor a Deus. Reconhecemos suas bondades e fidelidade em nossas vidas, e isso nos motiva a viver em gratidão, buscando honrá-lo em tudo o que fazemos. Quando confiamos na providência de Deus, encontramos paz e segurança em meio às incertezas da vida. Essa confiança nos capacita a enfrentar os desafios com esperança e determinação, sabendo que Ele é fiel em cumprir suas promessas e suprir todas as nossas necessidades de acordo com a sua vontade e sabedoria. 10. Esperança eterna. Manter a esperança em uma vida eterna junto a Deus é uma fonte de consolo e fortalecimento espiritual, especialmente nos momentos de dor e sofrimento. Apocalipse 21, versículo 4, nos apresenta uma visão poderosa de esperança,
onde Deus promete enxugar todas as lágrimas e eliminar toda dor e sofrimento. Essa promessa nos lembra que nossa vida terrena é temporária e que há uma esperança eterna aguardando aqueles que confiam em Deus. A esperança em uma vida eterna nos traz consolo nas dificuldades. Saber que as aflições desta vida são passageiras e que um dia estaremos livres de todo sofrimento nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem e fé. Isso é uma motivação poderosa para perseverar em meio às tribulações. Sabemos que as lutas e dificuldades desta vida não são em vão, pois estão preparando-nos para uma glória eterna ao lado de Deus. A esperança eterna nos lembra de manter o foco no que é eterno e verdadeiro, em vez de nos prendermos apenas às preocupações e problemas passageiros desta vida. Isso nos ajuda a priorizar valores espirituais e a encontrar significado mesmo nas situações mais desafiadoras. Ao cultivarmos a esperança na vida eterna, nossa perspectiva sobre as dificuldades da vida se transforma. Passamos a enxergar os desafios como oportunidades de crescimento espiritual e de fortalecimento da nossa fé, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. A esperança em uma vida eterna junto a Deus não apenas nos consola nas aflições presentes, mas também nos motiva a viver de forma significativa e alinhada com os valores do reino de Deus. É uma esperança que transcende as circunstâncias terrenas e nos sustenta em meio às tempestades da vida, apontando para um futuro de paz, alegria e plenitude ao lado do nosso Criador. Que esses conselhos baseados na sabedoria da Bíblia possam ser como uma bússola confiável em meio às tempestades da vida, guiando-o e fortalecendo-o nos dias difíceis. Lembre-se sempre de que você não está sozinho nesta jornada. A presença constante de Deus está ao seu lado, oferecendo conforto, esperança e orientação em todos os momentos. Quando nos apoiamos na fé e nas verdades eternas da Palavra de Deus, encontramos um alicerce sólido que nos sustenta mesmo nos momentos mais desafiadores. A fé nos lembra de que há um propósito maior em cada experiência que enfrentamos, mesmo quando não compreendemos completamente os caminhos de Deus. Que a esperança que brota da fé seja como uma luz que brilha em meio à escuridão, iluminando o caminho e dissipando o medo e a incerteza. Que a paz que excede todo o entendimento encha o seu coração, permitindo-lhe enfrentar cada dia com coragem, gratidão e compaixão. Lembre-se sempre de que as dificuldades são temporárias, mas as promessas de Deus são eternas. Mantenha a sua fé firme, confiando na providência divina e na promessa de um futuro glorioso ao lado do nosso amado Criador. Que cada desafio seja uma oportunidade de crescimento espiritual e de fortalecimento da sua relação com Deus, permitindo que a sua vida seja um testemunho vivo da sua graça e amor incondicional. Espero que essa palavra tenha ajudado e te confortado. Não esqueça de contribuir com seu like, para que essa palavra alcance mais vidas. Compartilhe também uma mensagem de bênção nos comentários e não se esqueça de se inscrever neste canal caso ainda não seja inscrito. Espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.